palavra no teu coração. E a mensagem, né, de Deus para sua vida hoje está no Lucas 7, 14 e o 15. Mas eu vou estar lendo um pouquinho para cima no 11 para que você possa entender o que Deus ele quer falar conosco, né? É com você, é comigo, mas o que ele quer falar conosco. Aqui, e a mensagem é: Jesus, ele ressuscita o filho de uma viúva. Pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com eles. Quando ele estava chegando perto dos portões da cidade, ia saindo o enterro. O defunto era era o filho único de uma viúva, e muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela e disse: "Não chores." Então ele chegou mais perto e tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: "Moço, eu ordeno a você, levanta-se." O moço sentou-se no caixão e começou a falar. E Jesus a entregou à mãe. Todos ficaram com muito medo e louvaram a Deus, dizendo: "Que grande profeta apareceu entre nós. Deus veio para salvar o seu povo." Sabe, eu acho muito lindo, né? Porque Jesus, ele tem os seus encontros perfeitos, né? Nada assim a pessoa, né, fica decepcionada. Nenhuma pessoa sai decepcionada quando Jesus, ele tem aqueles encontros perfeitos, né? Com as pessoas, né, que ele tem que operar. E na minha vida e na sua vida, meu irmão e minha irmã, também não é diferente. Quando Jesus ele tem aquele encontro perfeito conosco, quando abrimos nosso coração, porque nós precisamos abrir o coração, porque se nós não abrirmos o coração, não tem como Deus fazer nada, né? Porque Deus ele só trabalha quando nós abrimos o nosso coração. Ele fala que ele trabalha num coração quebrantado e contrito, ele não despreza aquele coração, então ele trabalha naquele coração. Então aqui nessa mensagem, né, nós vemos aqui Jesus ele ressuscitando, né, o filho de uma viúva. Uma mulher que estava muito triste, uma mulher que sofria, né, por isso, porque ela já tinha perdido seu esposo antes, e hoje ela estava perdendo o seu filho, o seu único filho. E meus irmãos e minhas irmãs, né, quantas vezes nós achamos que estamos perdendo? Quantas vezes nós achamos que não tem saída, o nosso problema não tem saída, para nossos problemas não tem resposta, não tem solução, que para nós não tem esperança, não tem mais jeito. Mas você vai estar vendo aqui nesse estudo de hoje, nessa mensagem de hoje, que há solução para o nosso problema. Porque o Deus que eu estou trazendo nessa mensagem, o Deus que você conhece, é um Deus que opera sinais, milagres e maravilhas e prodígios, né? É coisas assim, pequenos detalhes, mas coisas grandes, né? E muitas vezes Deus ele opera no mínimo detalhe, lá no pouquinho, ele começa ali no pouquinho, e nós esperamos só aquele grande milagre, né? É o morto se levantando, é o paralítico andando, quando na verdade nós temos que ver os detalhes de Deus, porque Deus é um Deus de detalhes. Ele opera ali nos mínimos detalhes, Deus está operando. Amém? E aqui nós vemos o encontro da marcha da vida. A marcha da vida é Jesus, né? Que ele é o pão, né? Que desceu do céu. Ele é a água, né? Que sacia a nossa sede. Não é essa sede que você bebe essa água natural, mas a sede que vem aqui dentro do teu coração. Ele sacia aqui aquela angústia que você tem. Ele sacia aquela coisa que você tem assim de ruim dentro do teu coração. Ele traz esperança, ele traz vida. Então, nós vemos aqui o encontro da marcha da vida com a procissão da morte, que é a morte do filho daquela viúva, né? Nós vemos esse confronto, né, da vida com a morte. Mas Jesus, ele não tem nada impossível que Deus não faça. Jesus, ele é o Deus, o de ontem. Deus é o Deus de hoje, é o Deus de eternamente. Talvez você pode dizer assim no teu coração: "Ah, mas lá era, né? Jesus, né? Lá operava porque..." Não.
É o Jesus que operou ontem, é o mesmo que opera hoje na minha vida e na sua vida, e o que vai operar eternamente nas nossas vidas. E aqui, nesse estudo, fala que Jesus ele veio pelo caminho, ele veio andando ali com os seus discípulos, e pelos lugares que Jesus já ia passando, né? Porque fala que ele chegou naquela cidade, ele entrou naquela cidade, porque ele sabia que ele tinha que operar um grande milagre naquele lugar. Então fala, mas naqueles lugares, que todo que lugar que ele passou, ele foi deixando rastro de quê? De vida e de alegria. Porque ele curava, ele restaurava, ele sarava, ele libertava. Então foi rastro de vida e alegria, né? Operando ali, ele operava sinais e maravilhas, né? Por onde ele passa, né? Jesus, ele faz isso. Ele opera sinais e maravilhas por onde ele passa. E ali, quando ele depara, queridos, com aquele ali no meio do caminho, ele depara com aquele velório, né? Para que você possa entender, velório. Ali tá todo mundo triste, é como se fosse uma procissão, tristonha, todo mundo tava melancólico, né? Todo mundo tava abatido, todo mundo tava desanimado, não tinha riso, não tinha alegria, e ali, né, talvez não tinha nem fé no coração daquelas pessoas, né? Porque a tristeza, muitas vezes, o que acontece com a tristeza? Eu quero dizer algo para você, para mim eu quero dizer algo também, que quando nós estamos abatidos, né? Quando nós perdemos a alegria do nosso coração, muitas vezes assim o inimigo ele vem para roubar a fé que nós temos em nosso coração. E nós não devemos deixar com que o inimigo roube a fé do meu nem do teu coração. Mesmo porque nós passamos por momentos de angústia, mesmo que nós passamos por problemas, mesmo que nós estamos afligidos muitas vezes, mas jamais nós possamos perder a fé, né? E ali nós vemos, né, aquele velório ali, aquela procissão, né? Eu passei por isso e é muito ruim. E ali, né, foi ali aquele momento ali, aquela mulher levando aquele filho para a sepultura. E ali, acabando ali, ela falou assim, pronto, acabou toda a minha esperança, né? Aniquilando a esperança que havia no coração dela, destruindo toda a expectativa, né, que ela tinha ainda, aquela expectativa daquele filho crescer, daquele filho estudar, daquele filho ser um profissional, daquele filho dar frutos, né? E ela viu ali todas as expectativas dela sendo destruída. Mas ali ela teve um encontro perfeito com Jesus, né? Quando Jesus, ele parou aquele velório, né? Parou ali aquele velório ali. Quando ele parou ali, quando ele teve encontro com aquela mulher, a palavra de Deus, ela fala que Jesus, ele tocou aquele caixão. Queridos, quantas vezes, né? Jesus, ele quer nos tocar. Ele quer tocar o meu coração, arabaxei. Ele quer tocar o teu coração. E muitas vezes nós fechamos o nosso coração e não deixamos Jesus tocar. Aqui Jesus tocou aquele caixão, porque ele queria trazer vida àquele moço que estava ali morto. Deixa Jesus tocar o teu coração no dia, né? Hoje. Permita com que o Senhor toque o teu coração. Permita com que ele faça isso, com que ele toque o teu coração. E ali naquele momento, quando Jesus tocou aquele caixão, ele falou, levanta-te, menino. Ele deu uma ordem para que aquele menino se levantasse. E automaticamente aquele menino se levantou. Ele se levantou, ele sentou, ele deve ter dado um sorriso, ele não deve ter entendido nada do que aconteceu com a vida dele, mas ele se levantou, ele sentou naquele caixão. E ali eu creio, queridos, que foi uma alegria tão grande. Eu creio que houve algo assim tão tremendamente naquele momento. E é isso que Jesus, ele quer fazer comigo e com você. Porque Jesus, ele não é indiferente ao sofrimento do ser humano.
E tão pouca necessidade que nós precisamos, que nós necessitamos. Não, Jesus só opera milagres ali, ou Jesus só abençoa ali, ou Jesus só usa. Não, queridos, a bênção, a palavra de Deus fala que a bênção ela é estendida para todos nós, para todos aqueles que crê, para todos aqueles que acreditam, todos aqueles que têm a confiança em Jesus Cristo. Então a bênção é para mim e para você. Então se em algum momento, se alguma área da sua vida que Jesus precisa ressuscitar, Jesus precisa tocar, Jesus precisa trabalhar, então abre o teu coração. Abre o teu coração. Abra, porque Jesus, ele quer restaurar. Jesus, ele quer trazer vida, vida com abundância. Né? Porque a palavra de Deus fala que o diabo ele veio para matar, para roubar, para destruir, mas Jesus ele veio para trazer vida e trazer vida em abundância. E essa vida em abundância que o Senhor quer para mim, quer para você. Então receba nessa hora, receba neste momento a bênção do Senhor. Amém? Esta é a palavra que eu tenho de Deus para o teu coração.